Vamos então começar com a nossa primeira aula do curso de ultrassonografia dos R3. Essa aula é importantíssima porque ela é a primeira aula e eu considero que tem duas grandes finalidades. Primeiro, vocês saberem o que estão fazendo, porque qualquer um, depois que ensina, ele sabe regular o aparelho de ultrassom. Mas somente quem entende minimamente dos princípios físicos sabe o que está fazendo quando está regulando. E quem conhece sabe melhor controlar, regular o aparelho e melhorar a imagem. Outra finalidade essencial é de vocês terem conhecimento para fazer um concurso. Quando eu fiz o título de especialista de diagnóstico por imagem do Colégio Brasileiro de Radiologia, foram 50 questões, uma prova de 50 questões só de física. Depois outra prova de 50 questões só de ginecologia e obstetrícia e outra prova de 50 questões só de clínica médica. Então, vou me apresentar, porque todo mundo já me conhece na verdade, mas me conhece mais como um plantonista ou como, por enquanto, exercendo o papel de chefia de unidade. Mas eu tenho 3 títulos de especialista, a residência de ginecologia e obstetrícia com o título da Febrasco. Eu tenho o título, já falei, do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, que no caso aqui envolve ultrassonografia. E eu tenho o título de acupuntura pelo Colégio Médico de Acupuntura. Além disso, eu ainda tenho o título de habilitação em laparoscopia, título de habilitação em esteroscopia pela Febrasco, certo? E o mestrado e o doutorado foram feitos aqui mesmo na UFG. Trabalho com ultrassonografia no Hugo, então eu tenho uma experiência de muitos anos em medicina de urgência, em clínica médica, né, lá no Hugo. No HC eu não mexo com ultrassonografia, mas mexo com ultrassonografia, trabalho com ultrassonografia na Unimed, na central da Unimed, no centro de diagnóstico. Então vamos lá. Então, o ultrassom, ele trabalha, logicamente, com som. E o som, então, é uma onda mecânica, não uma onda eletromagnética, é mecânica. E como tal, ela só vai se propagar no meio físico, ou seja, não se propaga no vácuo. Nós temos capacidade de ouvir de 20 a 20 mil Hz os sons que a gente consegue ouvir, a frequência dos sons que a gente consegue ouvir. A ultrassonografia diagnóstica vai trabalhar na frequência de 2,5 a 20 MHz, ou seja, de 2 milhões e meio de Hz a 20 milhões de Hz. Por que ultrassonografia diagnóstica? Porque tem a ultrassonografia terapêutica. Quem que mexe com a terapêutica? Normalmente, por exemplo, medicina de estética. Porque a ultrassonografia em alta potência e alta frequência e potência, ela vai fazer um fenômeno biológico chamado cavitação. Conclusão, ela vai explodir a célula. Então, no nosso exame não tem risco nenhum, nem para a gente, nem para o paciente e muito menos também para o embrião. Mas a ultrassonografia terapêutica, ela tem um potencial lesivo, né, que é controlado. Então, a nossa frequência de audição é de 20 a 20 mil Hz, sendo que os elefantes eles vão ouvir uma frequência abaixo dessa, e o cão, o morcego, os golfinhos conseguem ouvir frequências mais elevadas. Já no século XVIII, Spallanzani observava os voos de morcegos, né? Porque ele já sabia que eles têm uma visão ruim, os morcegos, mas eles conseguem voar muito bem através de um radar, né? De emissão e captação dos sons. No século XIX, Pierre Curie descobriu a propriedade piezoelétrica de alguns cristais. Agorinha eu vou dizer o que é isso e que é importantíssimo. Na década de 40 começou a utilização no uso da medicina, né? Nos anos 50 foi desenvolvido o modo B, porque antes só existia o modo M, também nós vamos falar isso adiante, certo? O modo B é o modo brilho, não é o modo bidimensional. A gente acaba chamando modo B de bidimensional, mas o B veio de brilho em inglês. Nos anos 70 começou a ser utilizado em obstetrícia e desenvolvido os transdutores intracavitários, que é o que a gente usa hoje no transvaginal. Em 1971 é que foi introduzida a escala de cinza na imagem. Ou seja, por que escala de cinza? O pessoal, os pacientes vão perguntar, por que não é colorido? Primeiro, que a gente não é colorido. É tudo vermelho, amarelinho, branquinho, mas é tudo, como os tendões, né? Mas é tudo uma bagunça danada. E na escala de cinza, entre o branco total e o
negro total, preto total. Existe quase com infinidade de tons de cinza. Então, quanto melhor a evolução tecnológica, mais se aprimorou essa escala de cinza e melhor ficou a imagem. Seria o equivalente aos pixels. Então, a escala de cinza nos dá uma imagem assim, muito boa do que a gente precisa. Né? E, logicamente, com o impulso tecnológico, né, cada vez melhorou essa imagem. Porém, por melhor que seja o impulso tecnológico, ele nunca vai conseguir vencer uma característica, que é a característica física. Né? O aparelho ele não vai conseguir mudar o som. O som é o som, tem as propriedades dele que nós vamos ver agora, então ele melhora muita coisa, mas ele nunca vai conseguir alterar a natureza. Então, o que é um efeito piezoelétrico conseguido por esses materiais piezoelétricos, por esses cristais? O efeito piezoelétrico é a transformação de um tipo de energia em outra. Por exemplo, o aparelho de ultrassom, ele é ligado aonde? Na tomada. Ele usa energia elétrica. No transdutor, então, vai chegar o quê? Uma energia elétrica. O transdutor é repleto desses cristais. Esses cristais vão pegar essa energia elétrica e transformar em som. Ele mudou a energia elétrica em som. O som bate na estrutura, volta em forma de eco e ele vai ser transformado novamente de som em energia elétrica. Então agora vocês entendem o que é um cristal. Se vocês deixarem cair um transdutor, esse transdutor vai quebrar, porque vai quebrar esses cristais. Aí o transdutor está inutilizado. O aparelho é constituído basicamente de 3 partes. Os transdutores, que tem uma frequência normalmente de 3,5 a 20 MHz, são vários transdutores, né? Não, um só transdutor não tem essa capacidade, composto desses cristais que eu falei para vocês. Eles vão emitir e captar as ondas. Captado essas ondas, ele vai ser emitido por um processador, por um computador, e vai passar para um monitor, onde a gente vai conseguir ver a imagem. Como é que funciona a propagação ondulatória? Quais são as características de uma onda sonora? O primeiro conceito, que é muito básico, você já tem muita noção disso, é a frequência. Ou seja, é o número de ciclos que a onda sonora vai fazer em 1 segundo. Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, nessa linha aqui, a gente tem 1 segundo. Então, no primeiro exemplo, 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos em 1 segundo, 3 Hz. Nesse outro exemplo, no mesmo segundo, ele deu 10 voltinhas, 10 ciclos, frequência de 10 Hz. Certo? Então, isso é muito básico. Então, o que é um período? Se num segundo a gente mediu quantos ciclos, quanto durou cada ciclo? Esse aqui, que é o mesmo desse, cada ciclo durou 1/3 de segundo. Nesse aqui, cada ciclo durou 1/10 de segundo. Então, conclusão, o período é o inverso da frequência. Então, aqui é 1/3, aqui 1/10. Outra característica é o comprimento de onda. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, certo? Aqui uma baixa frequência, um comprimento de onda grande. Uma elevada frequência, um comprimento de onda pequeno. E já a amplitude é a altura que essa onda vai alcançar. Então aqui a gente vê 2 ondas com frequência diferente, período diferente, comprimento de onda diferente, mas amplitude igual. O som ele só vai se propagar no meio físico, numa certa velocidade que vai variar. Essa velocidade aqui, ela vai ser dada pela frequência e pelo comprimento de onda. Um transdutor já vai estar com a frequência determinada, o comprimento de onda determinado. Olha, então a velocidade de propagação no meio vai ser igual? Se dependesse do transdutor, seria. Mas não vai ser igual. Por quê? Porque depende não só da onda, mas depende também do meio. Certo? Nós vamos falar isso mais para frente. A intensidade, então, é a força, a potência desse som numa área. Ou seja, você imagina um salto de bico fino, de ponta fina, ele vai pegar uma mulher de 60 quilos, ele vai distribuir todos aqueles 60 quilos em 2 saltinhos finos. Então a pressão naquele salto vai ser alta. Se o salto for grosso,
uma plataforma, por exemplo, ele vai distribuir aqueles mesmos 60 kg, aquela massa de 60 kg, em uma área maior. Então aqui é a mesma coisa. A potência, além da intensidade, tem relação com a área. Quanto mais intenso for o som em determinada área, maior a intensidade. Certo? Vou ver se eu não pulei nenhum slide aqui. Não. Agora, as variáveis que vão influenciar nessa propagação do som. O meio, como eu já comecei a falar. A densidade e a compressibilidade. A densidade significa quão junto estão essas moléculas. Ou seja, o ar tem uma densidade. O chumbo tem outra densidade. A água tem outra densidade. Tá certo? Então, nós vamos estudar agora como é que essa densidade vai variar na propagação do som. E a compressibilidade é a capacidade desse som ser comprimido e voltar à sua posição inicial. Mas isso na ultrassonografia não tem grande aplicação, não. Bom, quanto à densidade? Quanto maior a densidade, ou seja, quantos mais as moléculas daquele material físico estiver juntas, maior vai ser a propagação do som. Por exemplo, o ar, a velocidade, todo mundo já sabe, é de 330 metros por segundo do som. Da água, de 1495. Do osso, de 4.000 metros por segundo. E nos tecidos moles, em média, 1.540 metros por segundo. Ou seja, isso é questão de concurso. Qual que é a velocidade média de propagação do som no corpo humano? A gente vai considerar somente os tecidos moles, porque é onde que o ultrassom tem efeito para a gente de avaliação. Certo? Aqui, o que esse moço está fazendo? Ele está vendo se o trem vai chegar. Se está chegando o trem. Porque se ele ficar tentando ouvir pelo ar, o som, ele vai vir numa velocidade. Se ele quiser ouvir o som do trem chegando mais rápido, ele vai utilizar o quê? Um meio sólido. Certo? Por quê? Porque no trilho, no metal, o som vai chegar muito antes do que ele vai chegar pelo ar. Outras variáveis. A impedância acústica. Ora, o tecido, ele não apenas é importante para a velocidade que o som vai transmitir. Nós temos que lembrar que o som, esse problema é meio físico, ou seja, ele vai sofrendo uma resistência. Ele não vai eternamente. Tanto é que, por exemplo, se você estiver muito distante, você vai gritar que ninguém vai te escutar. Tá certo? Por quê? Porque o som se perde no ar. Se ele perde no ar, ele também vai perder no meio físico, no meio denso. Tá certo? Então, essa é a resistência que esse tecido, que esse meio vai fornecer ao som. Então, ele é o produto da densidade pela velocidade de propagação. Então, aqui temos. O osso tem uma alta impedância acústica, ou seja, ele impede, resiste tanto ao som que, conclusão, o ultrassom serve para avaliar osso? Não serve. Tá certo? Serve para avaliar osso fetal. Por quê? Porque está envolto em líquido, envolto em tecido mole, então a gente consegue ver bem o osso. Tá certo? Mesmo assim, ainda não vai ser superior a uma radiografia, mesmo do feto. O ar tem uma impedância acústica alta também. Ou seja, por que a gente não pode colocar o transdutor direto na pele da paciente ou do paciente? Porque se tiver ar, o som não vai passar. A atenuação acústica do ar é muito alta para o ultrassom. Então agora vocês estão entendendo para que serve o gel. O gel não é só para escorregar. Certo? É para eliminar. Então, se cair numa prova, para que coloca o gel? É para diminuir a impedância acústica. Para facilitar o contato e diminuir a impedância acústica. Porque se deixar entrar ar, você não vai enxergar a imagem. A água. Isso é importantíssimo. A água tem baixíssima impedância acústica. Tá certo? Então, passa como um raio ali o som. Tá certo? Ele não tem resistência. O sangue é o menos também, porque comporta-se praticamente como água, né? E o músculo, o cérebro e a gordura tem impedância acústica diferente. Isso é importantíssimo, essa diferença de impedância acústica, porque o que nos dá as imagens são justo essas diferenças de atenuação, de impedância acústica. Se fosse tudo igual, a gente não teria contraste, vamos dizer assim, entre aspas, na ultrassonografia.
por que então que eu estava falando isso? Porque se a densidade é diferente entre os dois tecidos, vai ter como é que chama isso aqui? Chama uma interface, isso, uma interface, certo? Se fosse tudo mesmo meio, o som ia passando até sumir, porque ele ia tendo resistência até sumir. Quando tem meios de densidade diferente, tá certo? Ele vai ter uma interface. E quando o som bate nessa interface, uma parte vai passar, muito ou pouco, dependendo da densidade, e outra parte vai ser refletida que nós vamos captar. Tá certo? Outras variáveis, a pressão e a temperatura, sendo que assim, o mais importante não é nem a pressão e a temperatura, é a densidade. Então aqui a gente tem outra interface, densidades diferentes, o som vai bater, um pouco vai voltar, outro pouco vai passar. Certo? Então, isso que nós vamos olhar agora. Os fenômenos da onda sonora, que são a transmissão, a reflexão, a refração, a difração e a atenuação. Vamos olhar cada uma delas. Então, a transmissão agora eu falo, mas a reflexão. Quando o som bate, ele é refletido se tiver uma interface, certo? Uma diferença de impedância acústica. Agora, ele vai ser refletido no mesmo grau, certo? Então, a gente pode colocar um transdutor inclinado? Vai se perder muito o som, porque pouco vai voltar na mesma direção. Então, por isso que a gente costuma trabalhar com ultrassom em 90 graus. Por quê? Para ele bater e voltar. Né? Lógico que muitas vezes nós vamos inclinar um pouquinho, mas em relação ao objetivo nosso, é basicamente 90 graus. Então, o som bateu na interface. Um pouco vai ser refletido em que nós vamos captar no aparelho, certo? Um pouco vai ser transmitido numa frequência menor. Ele vai ser atenuado o som. E um pouco vai sofrer o fenômeno de refração, ou seja, ele vai passar a interface, só que vai mudar o ângulo. Caso o meio seguinte seja mais denso, a refração vai ficar com um ângulo mais raso em relação à superfície, em relação à interface, certo? Caso a densidade do meio seguinte seja menor, vai ficar com um ângulo maior em relação à interface. Ou seja, vamos dar um exemplo se você estiver olhando um lago ou um rio e quiser dar um tiro ou uma flechada no peixe. Aqui nós temos o ar, aqui nós temos a água. Se a gente enxergar o peixe aqui, tá certo? E você der um tiro aqui, ou a flechada aqui, você vai errar o peixe. Tá certo? Você vai enxergar o peixe em outro lugar, por causa dessa refração. Certo? Espero que tenha sido claro. Outro fenômeno é a difração ou espalhamento. Literalmente espalhamento. Aqui uma agulhinha, o ultrassom bate, um pouquinho volta e o resto vai para todo quanto é canto. Foi espalhado a imagem, certo? Então, conclusão. Uma agulha a gente enxerga no ultrassom? Muito mal. Para enxergar, tem que ser uma agulha especial, uma agulha que tenha ranhaduras. Para quê? Para diminuir o fenômeno de difração ou espalhamento. Tá certo? Poderia até ser uma questão de prova essa também. Quando a gente faz coleta de óvulo, a agulha é própria. A gente vê perfeitamente a agulha. Quando a gente vai fazer uma drenagem do abscesso hepático, por exemplo, é a maior canseira, porque a gente não enxerga direito a agulha. Né? A gente tem que ficar pedindo para o cirurgião, ou a gente mesmo, ficar mexendo na agulha para a gente ver a movimentação dela, porque a gente enxerga muito mal, porque essas agulhas que eles usam, é uma agulha qualquer, um intracate, alguma coisa que eles acharam lá, e que não são próprias para ultrassonografia. Vou falar um pouquinho do efeito Doppler, que a gente tem uma aula só sobre isso, mas basicamente para vocês não passarem vergonha com o Marquinhos. É um efeito novo, né? Foi o Christian Doppler descobriu isso lá nos anos de 1800, século 17, né? Mas é assim mesmo. Como é que ele descobriu isso?
ele estava na estação de trem e ele via o trem chegando e cada vez ia ficando mais agudo o apito. E depois o trem indo embora ia ficando cada vez mais grave o apito. Falei assim, uai, o apito é o mesmo. Eu sou o mesmo, meu ouvido é o mesmo. Por que o som está diferente? E ele foi estudar isso. Aí ele observou que quando o objeto estava se aproximando, a frequência do som ficava maior. O som ficava mais agudo. Quando o som estava se afastando do observador, o observador estava afastando do local de emissão de som, a emissão ficava, o som ele ficava mais grave. Então, o que mexe no corpo da gente? O que mexe no corpo da gente? O que interessa é o sangue. Então, se a gente emite o som numa estrutura parada, ele vai voltar na mesma frequência. Então, o som vem e volta. Agora, se o sangue estiver vindo em direção do transdutor, ele vai voltar numa frequência maior, que nem o trem. Se o sangue estiver seguindo um sentido oposto ao transdutor, ele vai voltar numa frequência menor. E a gente consegue, então, detectar essa frequência, consegue colocar cor nessa frequência. Então, é o Doppler pulsátil e o Doppler colorido. Então, para isso que serve o Doppler. E o Doppler, ele é colorido, não é sangue arterial e sangue venoso, não. A gente coloca como padrão, quando está se aproximando do transdutor, a gente coloca como vermelho. Pode fazer o inverso? Pode. Certo? Mas a gente evita fazer para não dar muita confusão. Mas vai ter o gráfico do lado da tela que a gente vai saber pela cor do sangue se ele está aproximando ou se afastando do transdutor. Ou seja, a gente consegue determinar a direção do sangue. Os transdutores, então, a gente vai trabalhar basicamente com convexo, com linear e com endocavitário, no caso endovaginal. Mas tem os transdutores endoscópicos, tem os laparoscópicos. Tá certo? E os equipamentos também são muito variáveis, tem desde pequenos. Recentemente agora tem um transdutor que ele se conecta a um celular. A saída do transdutor ela é entrada USB, mini USB, certo? Que você conecta ou no tablet ou no celular. Ou seja, você só precisa do aplicativo, do celular e do transdutor. Somente isso. Bom, os transdutores, então, eu já falei que eles vão produzir e receber os ecos. Eles conseguem captar só por volta de 1% só do eco emitido. Tá certo? Agora, um conceitinho importantíssimo também. Certo? Nós já vimos que quanto maior a frequência, menor vai ser o comprimento de onda. Se menor vai ser o comprimento de onda, o que vai acontecer? A gente vai captar mais coisa, porque a onda fica pertinho. A onda ela passa assim bem juntinho dos tecidos. Assim, cada onda vai ter um comprimento tão curto que vai detectar qualquer coisinha ali. Vai melhorar a resolução espacial. Certo? Tanto a resolução que a gente chama de axial, que é na longitudinal, ou seja, 2 pontos na longitudinal, quando 2 pontos um do lado do outro, que é a resolução transversal. Porém, o que acontece? Então, a gente imagina, então tá bom, então eu vou usar sempre uma frequência elevada, porque a imagem vai ser melhor. Sim, a imagem vai ser melhor. Só que tem um problema. Quanto maior a frequência, melhor a imagem, só que a onda ela não penetra muito no tecido. Então, um transdutor de alta frequência serve para olhar o abdômen de um obeso? Não serve. Por quê? Porque a imagem seria ótima se alcançasse, mas não alcança. Né? Por isso que a gente usa um transdutor de uma frequência menor para abdômen, para gestante. E a gente vai usar um transdutor maior para superfície, como pele, subcutâneo, mama, tireoide, testículo. Então, os transdutores de maior frequência servem para a superfície, que vai ter uma imagem melhor, porém ele não alcança a profundidade. Já os transdutores de baixa frequência também não servem para a superfície. Por quê? Porque a onda é muito longa. Ele vai alcançar tecidos lá mais na frente, tem uma resolução muito ruim para tecido superficial. Então aqui a gente tem um exemplo claro disso. Esse pretinho aqui é uma menor frequência. Ou seja, vocês veem que a distância da onda de uma para outra é maior. Ou seja, se tiver um pontinho aqui, ele não vai perceber. Certo? Se fosse uma frequência mais rapidinha, ele perceberia. Só que a vantagem é que ele alcança profundidades maiores. Já um transdutor de alta frequência, ele vai ter uma resolução melhor, mas vai alcançar pouco. Ele vai ser atenuado rapidinho. Então ele só serve para estruturas superficiais.
As imagens, então, são formadas aqui por varredura, certo? Vou mostrar um pouquinho dessa varredura. Então, o modo A, que é o modo de amplitude, o modo B, que é o modo de brilho, e o modo M, de modo de movimento. Todos esses modos existem ainda. O modo A é utilizado na oftalmologia, só tem um cristal. Ou seja, o único cristal emite o som e retorna o som. Então, ele é usado na oftalmologia. O modo M foi o que começou primeiramente a ser utilizado principalmente no ecocardiograma. Somente com essa imagem de baixo, sem ser de cima, porque a gente tem duas, o modo B e o modo M. Aqui é o modo B e o modo M. Mas antes só tinha essa imagem aqui. Então, com essa imagem, o cardiologista media daqui até aqui. Então, ele sabia perfeitamente o que era o pericárdio, perfeitamente o que era o miocárdio, perfeitamente o tamanho da câmara cardíaca. Por quê? Porque ele media esses espaços. Certo? Então, aqui, ó. O som vem, ele fala assim, isso aqui é, por exemplo, o pericárdio. Esse aqui vai ser o miocárdio. Então, ele media, esse aqui ele sabia a espessura. Hoje não, hoje nós temos a imagem, ele consegue medir diretamente na imagem. O modo B. Por que é uma varredura? Porque naquele transdutor que a gente usa de modo B, tem vários cristais. E os cristais eles não funcionam simultaneamente. Um emite o som e para, o outro emite o som e para, o outro emite o som e para. E um recebe o som, o outro recebe o som. Ou seja, eles não emitem tudo o som de uma vez e para de uma vez. Som de uma vez, então eles fazem uma varredura eletrônica. Então a imagem vai se formando. Aqui, aqui, aqui. Então a imagem se forma. A gente com a mão parada, ele já está fazendo a varredura para a gente. Certo? É um transdutor eletrônico. Antigamente a gente tinha um transdutor mecânico. Ou seja, ele ficava rodando na mão da gente. Por que rodando? Porque tinha poucos cristais, uns emitiam, outros recebiam. Os emitiam tinham que ficar rodando. Certo? Outra parte importantíssima da aula. Aqui nessa figura, no canto inferior direito, a gente vê uma bola preta. O que significa essa bola preta? Essa bola preta significa que o som passou aqui e não refletiu. Ele não voltou para o transdutor, ele seguiu em frente. Ou seja, ele não conseguiu ser captado. Se não conseguiu ser captado, o que ele é? Ele é um nada. É um zero. Não aconteceu nada ali. Então a gente sabe que se a gente tem uma bola que não voltou eco, é por quê? Porque ele não teve refração. O que não tem refração no som? Água. Vocês lembram daquela história que lá no início da aula que eu falei que a água ela tinha uma resistência, uma impedância acústica muito pequena, quase que zero? Então é isso aqui. Se ela não refletiu, ela não emitiu eco. Se ela não emitiu eco, ela é não eco. O que é um não eco? Anecoico. Ela é uma bolinha anecoica. Uma bolinha que não gerou eco. Então gerou gênico, não gerou eco, anecogênico. Então, não. Então, a água, ela não... Então, agora vocês estão entendendo. Por que no preto? O que o preto significa água no som? Porque não teve imagem. Tá certo? Ela não é que a água é preta. É porque a água não gera retorno, não gera reflexo. Agora, você imagina um tecido que manda muito eco para volta. Por exemplo, um osso. Aqui não é um osso, mas você imagina. O som bate e volta muito. Se ele volta muito, é um negócio que tem muito eco. Se tem muito eco, muito é o quê? Hiper-ecoico. Hiper-ecogênico. Tá certo? Agora, você imagina uma região igual essa aqui, que em relação ao tecido ao redor, tudo isso aqui em relação ao tecido ao redor, né? Ele não deixou passar tudo e não refletiu tudo. Mais ou menos. Então, é uma coisa que teve pouco eco. Não é anecoico, porque teve eco. Não é hiperecoico, porque ele teve eco, mas menos que o tecido ao redor. Então, ele é o hipoecogênico. Hipoecoico. Certo? Agora, esse tecido aqui. Esqueçam essa bolinha, esse contorno preto. Essa textura, essa imagem é igualzinha a essa aqui. A ecogenicidade é igual. Se não tivesse esse halo anecoico, a gente não veria esse nódulo, certo? Então, isso aqui é um nódulo isoecoico, certo?
Se não, por exemplo, o que, que não tem esse halo? Por exemplo, um lipoma. Muitas vezes a gente não enxerga o lipoma, a gente palpa o lipoma, passa o transdutor e não enxerga. Aí o clínico vai falar assim, nossa, esse ultrassonografista não sabe nada, tem um nódulo, aí eu palpo o nódulo, a gente quase que vê o nódulo a olho nu e ele não vê? Não vê, porque ele não tem local para fazer a refração e a reflexão. Então, ele é isoecóico ao tecido ao redor. Ultrassom 3D. A gente nunca faz ultrassom 3D puro. Primeiro faz o bidimensional, o brilho, né? Normal, tá certo? E depois é feita a reconstrução tridimensional. Existem dois tipos de ultrassom. Um em que a gente tirava as fotos e depois reconstruía depois que o paciente ia embora. E outro em tempo real. Então, ela foi uma inovação, a gente achou que ia pegar mais, mas muitas clínicas até venderam os aparelhos, porque a qualidade na imagem não é essas coisas, não é que nem a propaganda mostra, o paciente sai insatisfeito, dá um trabalho terrível, o paciente não quer pagar, tá certo? Mas importante do ponto de vista técnico é ver algumas mudanças, algumas alterações que a bidimensional às vezes poderia deixar de passar. Agora, para vocês terem uma ideia, para você observar isso aqui, certamente isso aqui foi detectado no modo bidimensional primeiro. Isso aí só foi depois detectado não, reconstruído em 3 dimensões, mas eu duvido que isso aqui foi diagnosticado inicialmente em 3D. Agora, uma coisa muito boa, porque serve para calcular volume. Por exemplo, o volume de um cisto ele é melhor calculado, um volume da próstata é melhor calculado pelo 3D. Então, nisso aí o 3D é bem superior. Agora, vocês vão num parque de diversão, no aniversário de criança, vocês vão lá ver um Cine 8D. Aí vai assim, não, todo mundo já vê, nossa, que coisa ridícula, né? Não tem 8 dimensões. Né? Porque joga água, solta fumaça, sei lá o que, pula a cadeira, então eles consideram que é 8 dimensões. E todo mundo sabe que não é, e todo mundo vai, e todo mundo acha legal, mas todo mundo sabe que é ridículo. Se isso é ridículo, por que, que o 4D não é? Certo? Porque não existe 4 dimensões. A gente tem 3 dimensões no universo, conhecido pelo menos. Tem a largura, o comprimento e a altura. 3 dimensões. Tá certo? Tudo nosso é de 3 dimensões, exceto essa aula que está em 2 dimensões. Quem é que a tela, né, para ser 3D, tem uma tela especial, um óculos especial, etc. Tá certo? Então, por que chama de 4D? É marketing. Eles consideram a quarta dimensão o tempo, né? O tempo real, que é mais ou menos real, que funciona como se fosse um slow motion. O computador ele vai fazendo a reconstrução da imagem aos poucos. Tá certo? Então fica aquela história de slow motion. Então é o que estou só explicando isso para vocês não caírem e pensando, oh, esse ultrassom é 4D. Aí vocês falam, oh, que maravilha, muito legal. Bom, então vamos lá. Uma outra aplicação do ultrassom é para avaliação do tecido ósseo. Eu estou falando isso porque às vezes você vem falar, ah, é novidade. Não, isso não é novidade, isso é um negócio muito antigo, deve ter uns 15 anos pelo menos. Ele foi criado para avaliar osteoporose, só que ele não venceu a densitometria. A densitometria já estava estabelecida, já está estabelecido. Você mudar essa densitometria é praticamente impossível. Todo mundo já comprou, todo mundo já pede, você só conhece isso, então pronto. Certo? Mas qual que é a diferença básica? O raio-x, no caso da densitometria, ele vai avaliar o quê? A quantidade de cálcio. Ou seja, vocês imaginam um bloco de giz. Muito cálcio. Nossa, que densidade ótima. Muito cálcio mesmo. Cai no chão, espatifa todo. O osso, então, ele não é formado só de cálcio. O osso é formado de partes moles. E o ultrassom ele seria capaz de detectar a resistência do osso, levando em conta tanto o cálcio quanto as partes moles. Certo? Só que é um aparelho especial, não é esse que a gente usa. Tá? Só que ele não pegou. Ele não pegou. Eu não sei se existe alguém que tenha fazendo isso ainda. Na oftalmologia, além do modo A, que eu já te falei, também é utilizado o modo B. Agora, que tipo de frequência que utilizaria? Um de alta frequência. Um transdutor de altíssima frequência, porque é uma estrutura superficial. Certo? O Doppler, então, aqui a gente está vendo, aqui vermelhinho, bonitinho, a onda para cima da linha, ou seja, uma onda positiva, e o vermelho está para baixo. Tá certo? Ou seja, a gente sabe que esse sangue está vindo nessa direção. Se inverter isso aqui, ele ficaria azul aqui. Então, isso aqui não é sangue arterial ou venoso. Isso aqui é a direção que o sangue está passando. Tá certo? Então, a gente consegue avaliar com o Doppler a direção do sangue e quantificar qual que é a velocidade, qual que é a resistência, qual que é a relação SD, qual que é o índice de pulsatilidade, qual que é o índice de resistência.
Então vai ser utilizado em várias coisas. No caso aqui, a gente vai usar mais em ginecologia obstetrícia, logicamente. Mas é utilizado tanto para trombos, né? O vascular faz, lesões ateroscleróticas, por exemplo, das carótidas, né? Pós-renal, eu fiz muito avaliação de transplante pós-renal de rim transplantado lá no Hospital Santa Genoveva. Infertilidade também, tá? E processos neoplásicos, que é um valor muito relativo. Amplificação. Amplificação na prática, vocês vão conhecer como ganho. Ninguém vai falar para vocês, aumenta, amplifica. Não, vai falar assim, aumenta o ganho. Tá certo? O que é aumentar o ganho? Você vai aumentar a voltagem do transdutor. É automático? Não, você que tem que aumentar. E quando você aumenta a voltagem, a tela vai ficar mais clara ou mais escura. A escala de cinza vai ser alterada. Se você colocar pouco ganho, vai ficar escura a tela. Se você colocar muito ganho, vai ficar muito claro. Ou seja, você tem que ter a capacidade de regular isso. Tem dois tipos de ganho. O ganho geral, que você vai aumentar a potência, a voltagem de toda a região da tela, né, da profundidade, ou apenas de determinadas partes, que é amplificação diferencial. Ou seja, curva de ganho preferencial. Você vai aumentar ou diminuir a voltagem ou na superfície ou no meio ou na profundidade. Então você vai conseguir homogeneizar as imagens. Vai ficar uma imagem homogênea. Não vai ficar mais escuro em cima, mais claro embaixo, mais claro embaixo, mais escuro em cima. Não vai ficar aquela imagem feia. Vai ficar uma imagem como se fosse toda homogênea. Tá certo? E vai ser importante para você diferenciar o que é uma sombra e um reforço acústico. Nós vamos olhar agora. Então a curva de ganho, todo equipamento vai ter dois botões. Um normalmente é circular, que você vai girar e vai falar assim, aumentou todo o ganho, diminuiu todo o ganho. E uma por partes. Né? Você, esse aqui, os mais para cima, superiores, são os ganhos superficiais. E os mais para baixo, os profundos. Então aqui a gente tem a curva de ganho. Aqui é um fígado. Tudo preto aqui. Por que tá preto? Porque tá com pouco ganho. Você vem aqui nesse botãozinho e gira para cá, aumenta o ganho. Aí aqui vai ficar da mesma intensidade daqui, da mesma escala de cinza daqui. Olha aqui, aqui é um subcutâneo. Aqui tem tecido e aqui tem água, ou seja, um seroma. Certo? Só que não é um seroma. É porque o ganho tá regulado errado. Tá preto, não é porque não tem água aqui. É porque o ganho tá regulado errado. Tá certo? Então vocês já sabem, então, que se vocês regularem mal o aparelho, principalmente no ganho, nesse caso aqui, vai ter uma imagem ruim. Vocês vão confundir cisto com nódulo. Um cisto anecoico com nódulo hipoecoico. Os artefatos. Os artefatos são importantíssimos, porque além deles atrapalharem a gente, apesar de eles atrapalharem a gente, eles também vão auxiliar no diagnóstico. Aí eu coloquei 4 artefatos aqui, tem mais, vou dizer mais alguns para frente, ainda tem outros ainda, mas eu nem coloquei aqui, coloquei só os básicos, né? Então, a reverberação, quando o eco passa de um sólido para o líquido e fica fazendo tipo um reflexo, certo? Chama reverberação, tá? Você vai melhorar essa reverberação como? Diminuindo o ganho daquela região específica. A sombra acústica por gases, ou seja, vocês já sabem que aquele abdômen cheio de gás, você não vai enxergar nada. Tá certo? Por quê? Porque o ar tem uma alta impedância. Nós já falamos no início da aula. Quando tem um cálculo, uma calcificação ou mesmo osso fetal, atrás vai acontecer o quê? Uma sombra. Por que tem sombra? Porque o som não passou. Como a luz não passa, o som também não passou. Tá certo? A única coisa que passa é a radiografia, raio-x. E um reforço acústico posterior, que eu vou mostrar agora. O que é um reforço acústico posterior? É quando o som passa no meio líquido. Ruído eletrônicos já são defeitos, né? Ou o transdutor está com defeito, você deixou cair o transdutor, ou vamos dizer assim, ou está totalmente descalibrado o aparelho, ou você não colocou gel, tá certo? Ou colocou totalmente o ganho errado, não escolheu o transdutor correto, a frequência está errada, ou seja, está fazendo tudo errado. Vamos então, olha aqui no reforço acústico. Nós já mostramos, eu já mostrei, que a bola preta significa o quê? Significa que não teve reflexão. O som passou direto. Ou seja, isso aqui é um vácuo? Não, não é um vácuo. Tá certo? Tem um material aqui dentro e que o som passou sem voltar. O que o som passa sem voltar? Aqui que tem uma baixa impedância acústica posterior. O líquido, a água. Agora você imagina o som que passou aqui.
ele vai sofrendo, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma transmissão, né? O som está sendo transmitido, né? Só que ele passou desse pedaço aqui, ele sofreu o quê? Uma atenuação. Ele vai sofrer atenuação. Aqui era para estar, na verdade, pretinho, porque o som ia sumindo, mas ele foi o quê? Compensado com ganho. Agora, olha aqui atrás. Por que que aqui está branco mais do que aqui? Porque o som que passou aqui, ele sofreu a atenuação que esse som passou aqui? Não. Então o som foi atenuando. Aqui não, o som veio aqui e não atenuou nada. Pá, passou aqui com uma grande potência ainda. Então, ele foi reforçado. Então a gente usa isso aqui e no artefato é. Esse tecido é mais branco que esse? Não, não é. Esses tecidos são iguaizinhos, por isso que ele é artefato. Tá certo? Mas a gente utiliza esse artefato para quê? Para ver a constituição disso aqui. Se fosse que não fosse anecoico, porque aqui tá bem fácil. A gente vê que é anecoico, a gente vê que é um líquido. Mas e se fosse hipoecóico? E agora? Isso é um pus? É um líquido denso? Ou isso é sólido? Um nódulo sólido. A gente vai olhar o quê? Olhar atrás. Se atrás tiver reforço, tem um componente líquido importante. Se tiver atenuação, o componente é sólido. Sombra, o som não passa. Um osso, um cálculo, né? Aqui tá preto por quê? Porque não tem tecido, não é porque não tem tecido, é porque o som não passou. Ele foi todo refletido de volta para o transdutor. Reverberação, já falei, fica parecendo que ele fica refletindo, né? Ou seja, não enxerga nada. Esse tipo típico de ar, tá? Um tipo especial de reverberação, quando bate na agulha. Então forma o quê? Forma tipo uma reverberação assim pequena. Reverberação estreitinha parece o quê? Parece anel. Então ring down, anel descendo para baixo. Ó. Tá certo? Isso aí que quando vocês virem, vocês sabem que é uma agulha que tá tentando ali. Passando ali. Um espelho. Aqui a gente vê um fígado, o diafragma, e depois do diafragma tem um nódulo. Não, não tem o nódulo. É um reflexo do primeiro. Do nódulo hepático. Tá certo? Então também isso aqui é um artefato. Tá? Então antes do iniciar do exame, primeiro, logicamente, você vai escolher o transdutor. Né? Isso é básico. Os computadores, eles já vêm com preset, né? Vai ser, esse aqui é o abdômen, esse preset é para obstétrico, tá certo? O transdutor linear tem um preset para mama, preset para tireoide, por exemplo, tá? Então, esses presets são perfeitos? Não, porque foi alguém que regulou esse preset, tá certo? Então, você pode até colocar o preset, mas você tem que depois ver, avaliar se aquele preset está adequado para o seu exame. Então, quando você começa o exame, primeiro você vai colocar a tela do tamanho correto, né? Lógico, você não vai colocar o embrião lá longeão, como se estivesse olhando lá distante, nem grandão, você vai ver só o nariz do feto, certo? Ajustar a frequência do transdutor, porque esses transdutores eles são multifrequenciais. Antigamente ele era fixo, por exemplo, um transdutor convexo tinha 3,5 de frequência e ponto final. Hoje não, ele vem a frequência, você consegue através do aparelho colocar um transdutor regular para 2,5, às vezes até para 5,5 MHz, o mesmo transdutor. Essa regulação é feita no aparelho. É lógico, o paciente for obeso, baixa a frequência. Por quê? Porque se falta a frequência, não vai alcançar a profundidade. Então, se, por exemplo, numa gestante obesa, você vai usar 2,5. A gestante for magrinha, você pode aumentar a frequência para 5, vai melhorar a qualidade do exame. Número de focos. O aparelho tem capacidade de focar, né, ele emitir aqueles sons para determinada região que você queira. Tem jeito de colocar aí 5, 6, sei lá quantos focos, certo? O problema é que a imagem vai ficar pior e vai ficar mais lento, porque o aparelho vai ter que processar mais focos. Normalmente a gente trabalha com 1, no máximo 2 focos. Ou seja, está olhando um cisto na mama a 5 centímetros de profundidade, você vai focar ali aquele cisto. Não adianta você focar lá na pele, nem adianta você focar lá na profundidade. Então, a quantidade de foco e a posição desse foco, você que vai determinar. O ganho total, já falei primeiro, aí você vai, tá muito escuro, aumenta o ganho. Tá muito claro, diminui o ganho. E depois, a curva de ganho, ou seja, o ganho localizado. Então, isso é somente os princípios, né? Então, vocês têm a obrigação de estudar mais coisas. Certo? Então, mas espero que isso tenha sido o básico para vocês começarem já a entender o que vocês estão fazendo enquanto vocês estão mexendo lá no aparelho de ultrassom. Tá? Obrigado, então.